Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça maravilhosa de Jesus Cristo esteja com você. Haja em você e transforme você. Muito obrigado por assistir minhas mensagens. Que hoje o Espírito Santo fale ao seu coração. Que hoje você também seja instrumento do Espírito Santo para compartilhar essas mensagens com aqueles que você sabe precisa ouvir a voz de Deus ou precisa conhecer a história do Espírito Santo na Bíblia. Fique com a gente até o final dessa mensagem. Não esqueça, assista a mensagem sempre até o final. Eu sempre costumo dizer, Deus pode falar com a gente no começo ou no final da mensagem. Ele sempre vai falar com a gente. Então, assista até o final, tá bom? E deixa aquele joinha. Deixa o like, compartilha a mensagem, se inscreve no canal. Ultimamente, 2 pessoas saíram do canal, cancelaram a inscrição. Não sei o que aconteceu com você. Se você está vendo essa mensagem, eu tenho certeza que você tem um motivo para ter cancelado sua inscrição, mas saiba que eu continuarei orando por você, continuarei pedindo ao Espírito Santo para continuar conduzindo a tua vida, e se em algum momento ele te pedir para voltar a se inscrever no canal, será sempre bem-vindo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas.
Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, no nosso jornadear contigo, Senhor, temos percebido que precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos ser santificados, transformados, burilados pelo Espírito Santo para sermos instrumentos teus para a edificação do teu reino nesta terra. Fala conosco nesta hora, neste momento quando abrimos a tua palavra, Senhor. Precisamos do toque especial do Espírito Santo para entender a mensagem que o Senhor tem para nós. E não só entender, Senhor, mas abrir o coração para ouvir a tua voz e atender. Ou seja, permitir que o Espírito Santo faça a diferença em nossa vida, transformando o nosso caráter, transformando a nossa personalidade, para que verdadeiramente sejamos teus discípulos, sejamos testemunhas do Senhor nesta terra, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, abençoe nossa família, abençoe nossos projetos, abençoe, Senhor, nossos sonhos, abençoe nossos anseios, nossos desejos, e que tudo seja de acordo com a tua vontade. Que a tua vontade, que é soberana, que é infinita, que sabe o fim desde o começo, então se realiza em nós hoje. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Samuel, capítulo 16, versículo 7. Está escrito: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amados, ontem eu disse que não importa como você chegou a este mundo, você é especial para Deus. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de dizer para você que você é um caso perdido. Essa religião exterior também não é suficiente para fazer você ser feliz. Agora, observe o que Deus está dizendo a Samuel. Você analisa o que está exteriormente. Você analisa o exterior. Você vê o exterior das pessoas. E Deus vê o coração. É verdade que a gente tem a tendência natural de se autoavaliar de modo muito negativo. Muitas vezes, a nossa autoestima muito baixa, a nossa rejeição social, às vezes, como eu falei, o abandono, o ser abandonado, o ser rejeitado, o ser desprezado, muitas vezes nos leva a achar que a gente também é assim, a gente acaba se definindo negativamente. Mas saiba, meu amado, minha amada, que você é
de muito valor aos olhos de Deus. E todo o projeto do céu envolve você. Não importa se você é de origem humilde ou de origem exaltada socialmente. Não importa. Você é especial para Deus. Como eu disse ontem, Deus nunca desiste de nós. Ele quer nos levar à pedreira. E o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, fala que Deus vai provar você. Porque Ele tem uma recompensa para você. Em Isaías nós vimos que Deus tem um propósito para a gente. Isaías capítulo 43, versículo 10. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus tem um propósito para cada um de nós. Exaltar e glorificar o nome de Jeová. A história aqui é da escolha de Davi como rei. Davi era o mais baixo, o mais humilde, ele era o mais simples e não era tão bonito assim. Diz o texto que ele era ruivo, né, de boa aparência e tal, mas não chamava a atenção de ninguém. Mas Deus viu naquele homem o interior, o que tinha nos pensamentos daquele homem. E o pensamento de Davi era glorificar a Deus. Inclusive, 1 Samuel capítulo 23, versículo 2, está escrito que Davi disse: o Espírito Santo habita em mim e ele fala por meu intermédio. Veja, Davi, então nós podemos dizer que aparentemente ele era indesejado. Inclusive para os irmãos de Davi, Davi era o fofoqueiro. Era o leve-trás. Ele ia de vez em quando vigiar o trabalho dos irmãos para trazer o relatório para o pai. É a mesma coisa de José. Isso despertava nos irmãos a ira, o ciúme, o ódio contra o próprio Davi. Se você ler Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, você vai entender isso. Quando ele chega lá na batalha, os irmãos, né, Eliabe principalmente, disse: o que é que você está fazendo aqui? Você veio aqui para nos espionar. Porque na verdade o próprio pai de Davi disse para ele: eu quero um relatório, saber como é que estão seus irmãos. Então, assim como José, o pai, pediu um relatório, Davi também tinha que apresentar um relatório. Então, aos olhos humanos, Davi, José, esses homens eram rejeitados, desprezados, aborrecidos. E de Jesus Cristo, o que está escrito? Ele não tinha aparência, não tinha formosura. Davi ainda tinha um pouco de formosura, mas de Jesus Cristo está escrito em Isaías: não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada que chamasse a atenção da gente para ele. Ele era o mais humilde, o mais desprezado dentre os rejeitados dentre os homens. E dele nós não queríamos nem ter um conhecimento. Isaías capítulo 53, versículos 1 a 5. Todas essas características, mas aos olhos de Deus, todos eles tinham algo especial na sua motivação, nos seus propósitos, nos seus projetos. Meu amado, como nós estamos numa jornada, e nós estamos numa jornada falando da necessidade de o Espírito Santo conduzir a nossa vida, eu quero chamar a atenção da gente aqui para duas coisas nesse texto de Samuel. Veja, o Senhor disse a Samuel, o Senhor falou a Samuel: meu amado, eu e você precisamos ficar atento ao que Deus fala a respeito de nós. Não é o que A fala, o que B fala, o que Cicrano fala, é o que Deus fala a seu respeito.
E no livro de Isaías, eu posso deixar esse texto no comentário do vídeo, diz que você é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele, Deus vai punir, diz o texto, que Deus vai castigar aquele que tocar a menina dos seus olhos. Então, para Deus, você é único, especial. Você é um filho, você é uma filha. Isaías capítulo 56, versículo 6, diz que Deus escolheu você para ter um nome melhor do que o de filho e de filha. E Isaías 59, versículo 19, Deus disse que vai exaltar você, porque você é o mensageiro dele, cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai agir em você para que você seja uma testemunha de Deus para as nações. Então você não é coisa pouca não para Deus, você é muita coisa, você é especial. E Deus quer falar com você. Agora, nessa jornada, o que a gente tem priorizado é que a gente precisa ver Deus. Eu preciso saber quem Ele é para mim, porque se eu sou tão importante para Deus, então eu preciso conhecer esse Deus que me ama tanto, que é capaz de esvaziar o céu, se for preciso, para me ajudar a ser feliz, a ser eficiente, a ser próspero, bem-sucedido em tudo que fizer. Que prosperidade na Bíblia não é riqueza. Infelizmente, essa teologia da prosperidade distorceu o nosso pensamento com a ideia de dinheiro, com a ideia de luxo, de conquistas financeiras e materiais, e nos levou a distorcer a palavra prosperidade na Bíblia, que a palavra próspero diz o texto da Bíblia que muitos profetas eram prósperos, muitos servos de Deus eram prósperos, e eles não tinham nada. Mas prosperidade significa ter sucesso em tudo que fizeram. E foi bem sucedido, diz o texto, ele foi bem sucedido, ele foi próspero. Prosperidade na Bíblia é sucesso, é conquista do que você planejou para você. E quem sabe você não planejou ter um carro novo, uma casa nova, mas você planejou ser feliz. Diz um texto de Crônicas 7, né? Lá tinha um homem que ele pediu duas coisas a Deus. Ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras e ele não tivesse dificuldades na vida. E diz o texto que Deus atendeu a sua oração. Diz que ele foi próspero. Ele prosperou. E diz o texto que ele prosperou. Por quê? Porque ele tinha essa satisfação. Ele era um realizado. Então ele não precisava de mais nada. O Senhor é meu pastor e nem sinto falta de nada. Diz o texto de Salmo 23, versículo 1. Isso é prosperidade. Então Deus quer falar com você. Disse o Senhor a Samuel. Como é que Samuel podia ouvir a voz de Deus? A gente conhece a história de Samuel. Um menino que foi dedicado a Deus desde o nascimento. E ali com 3 anos, diz o texto, ele não conhecia o Senhor, nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Ele não conhecia ainda o Senhor. Mas a partir do momento que Deus chamou Samuel, e ele disse, Senhor, estou aqui, fala porque o teu servo está ouvindo. A partir daquele dia ele começou a diferenciar a voz de Deus das outras vozes. Ele começou a diferenciar entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode fazer. Na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa definir isso. Quem vai governar as minhas escolhas é Deus. Então Ele vai falar e eu vou ouvir. Deus disse, Renivaldo, não beba isso, não coma aquilo, não vista isso. Então é Deus falando e eu ouvindo. E como eu sou especial para Deus, como eu sou único para Deus, como eu sou a menina dos olhos de Deus, então ninguém vai dizer para mim, você pode isso, você não pode aquilo. Quem vai dizer é o próprio Deus. Isso chama-se comunhão com Deus.
na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com Deus, eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer. No livro Grande Conflito está escrito: assim diz o Senhor, e eu vou viver pelo assim diz o Senhor. Samuel aqui tinha que escolher um rei, e Samuel escolheu Eliabe, o filho mais velho de Jessé. E Deus disse: não, meu filho, não é esse que eu quero. Você está vendo a aparência dele, você está vendo a altura dele, mas você não está vendo as intenções do coração dele. Deus simplesmente mostrou para Samuel que Eliabe, embora fosse bonito, alto, um guerreiro, estava lá na batalha, ele não tinha as características espirituais necessárias para o rei de Israel. Porque justamente as características espirituais, nós vamos ver isso na nossa jornada também, né? Nós vamos estudar essa questão das características espirituais. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Deus encheu Saul do Espírito Santo e ele não desenvolveu as características espirituais para ser o líder espiritual do povo. Lembra que ele se precipitou em se colocar no lugar do sacerdote e oferecer o sacrifício a Deus? Então, às vezes a gente fica com essa ideia de que Deus predestinou um para se salvar, outro para se perder, porque Deus diz que Deus rejeitou Eliabe. Deus rejeitou Eliabe porque Eliabe não tinha características espirituais para liderar o povo de Deus. Diferente de Davi. Renivaldo, mas Davi vai cometer um adultério, vai cometer assassinato, vai cometer atos de vingança. Não importa, o que diz o texto é que o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. E Deus quer tornar, meu irmão, eu e você, homem e mulher, segundo o coração de Deus. Deus escolheu você contra a vontade, contra o julgamento, contra o preconceito, o conceito de todo o mundo e de todo o universo. Deus escolheu você. Por quê? Porque Ele quer tornar você um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Segunda coisa que a gente precisa depreender desse texto aqui. Diz assim: o homem vê o exterior. O Senhor não vê como vê o homem. A visão que Deus tem de mim, a visão que Deus tem de você é totalmente diferente da minha visão que eu tenho de mim mesmo e da visão que as pessoas têm de mim. Se a primeira coisa que eu depreendo desse texto é que eu preciso aprender, desenvolver essa audição de ouvir e diferenciar a voz de Deus das outras vozes, para que eu cresça espiritualmente, porque as pessoas vão dizer: você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Veja, se você se consagra a Deus, as pessoas vão dizer que você é fanático, que você é extremista, que você quer ser melhor do que todo mundo. Se você é um cristão relaxado, as pessoas vão dizer: está aí, é um cristão apostatado dentro da igreja. Esse aí, Deus tem até vergonha dele. Então, você precisa diferenciar o que o mundo diz de você do que Deus diz de você. E para isso você precisa da palavra. Analisar, abrir a palavra diariamente para ouvir Deus falando com você, para você ver Deus e ouvir Deus falando com você. Se a gente lê Isaías capítulo 1 ao 4, o que a gente vai entender? O que a gente vai ver? Isaías, ele começa o seu texto mostrando o lado negativo das pessoas e dele mesmo. Ai daquele que se levanta de manhã e acumula riquezas e junta casas. Isaías começa o seu livro justamente nesse aspecto de a gente ver o que os outros estão fazendo
o que os outros estão praticando, e a gente também está praticando. E agora, quando Isaías entra no santuário, ele tem uma visão de Deus. E agora ele começa a se enxergar, e agora ele passa a ver de modo diferente as pessoas. Por isso, quando Deus disse, eu quero alguém para levar a minha mensagem, Isaías disse, eu estou aqui, eu vou. Agora, Deus, meu irmão, ele é diferente de mim. Ele não me vê como as pessoas veem. Ele vê meu coração. Deus vê o coração. Agora, eu preciso pontuar duas coisas para você aqui, nessa questão de ver e não ver, e o que é que está dentro do teu coração. Jesus Cristo já disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ora, se Deus vê meu coração, e aí a gente viu na mensagem de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que Deus quer esquadrinhar esse coração. Ora, se Deus quer esquadrinhar meu coração, meu irmão, se Deus quer esquadrinhar teu coração, porque Ele vê teu coração, Ele examina esse coração, Ele sabe o que está dentro de você. Salmo 139, convido você a fazer uma reflexão no Salmo 139. Deus conhece teu coração e Ele quer purificar esse coração para ser um vaso cheio do Espírito Santo que transborde para a vida eterna, água da vida. Jesus Cristo disse da mulher samaritana, aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá água que jorra para a vida eterna. Deus vê o teu potencial, é isso que o texto está dizendo. Deus sabe das tuas possibilidades de ser o que Ele quer que você seja. Eu ainda não sou o que Deus quer que eu seja. Por favor, nunca chegue a um ponto da sua vida cristã em que você diga, eu estou satisfeito com o que conquistei até aqui. Não preciso de mais nada. Isso é um terrível engano e um passo para a perdição. Eu ainda não sou o que Deus quer que eu seja. Filipenses capítulo 3, versículo 13, se eu não estou enganado. O 13 ou é 14. Paulo disse, ainda não sou perfeito, mas prossigo para a perfeição. O texto de hoje é um convite para mim e para você, para que eu e você permita a Deus examinar esse coração que Ele conhece, que Ele vê, e eu possa dizer para Deus, Senhor, eu quero ser um instrumento Teu para o que o Senhor quiser. Eu quero ser um vaso nas Tuas mãos, eu quero ser essa pedra preciosa nas Tuas mãos, para o que o Senhor use da forma como o Senhor quiser. Deus viu em Davi o homem segundo o coração de Deus. Se a gente ler 1 e 2 Samuel, a gente vai ver que a vida de Davi foi pautada pela vontade de Deus. O texto de Samuel, capítulo 16, está dizendo que Deus viu em Davi um homem que era capaz, que era suficientemente pronto para seguir a vontade de Deus. O assim diz o Senhor. Todas as guerras travadas por Davi, todas, sem exceção, a gente percebe que Davi pede a orientação de Deus. O texto de Samuel é um convite para mim e para você, para
que a gente pare de andar sozinho e a gente aprenda a andar segundo a vontade de Deus. Deus vê o que o homem não vê. Meu irmão, Deus vê que você quer ser um vaso na mão dele. Por isso ele escolheu você. Deus vê que você quer ser uma pessoa melhor cada dia. Por isso ele escolheu você. Deus vê que você pode fazer um trabalho perfeito para ele. Por isso ele escolheu você. Mas acima de tudo, Deus escolheu você. Porque é desejo seu ser semelhante a Deus. Ser parecido com Deus em tudo o que fizer, em tudo que for, principalmente. Eu já disse, eu tenho sonhos para esse mundo, sonhos de conquistar algumas coisas nesse mundo. Não é riqueza, não é nada disso, mas conquistas intelectuais. Mas nada supera o desejo de ser filho de Deus, de ser filho e semelhante a Jesus Cristo, de ter o caráter de Jesus Cristo, de ter a mente de Jesus Cristo. Paulo disse em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Ô meu irmão, Deus sabe que você tem esse desejo. As pessoas podem criticar você, as pessoas podem julgar você, as pessoas podem condenar você, rejeitar você, abandonar você. Mas Deus não, porque Ele vê o que você pode ser para Ele. Você pode ser diferente de todas as pessoas. Você pode agir diferente de todas as pessoas. E isso pode significar só duas coisas. Primeiro, você não precisa ser igual a todo mundo. E nem deve ser igual a todo mundo. Você não é um Maria vai com as outras. Você não é um piolho que anda pela cabeça dos outros. E segundo, você tem seus próprios sentimentos. E Deus respeita isso. Você não é um qualquer e nem você não pode nem deve ser igual aos outros. Porque não é isso que Deus quer de você. O que Deus quer de você é que você seja você mesmo. Que você haja naturalmente. E na vida cristã não tem coisa pior do que a hipocrisia. Você tentar parecer o que não é. E a gente não encontra isso na vida de Davi. A gente não encontra isso. A gente encontra um homem disposto a ser o que Deus quiser, o que Deus queria que ele fosse. Um homem disposto a fazer a vontade de Deus contra todos os argumentos. Aí a gente percebe como é que Deus vê a gente. Ele vê a gente pelo que a gente pode ser nas mãos dele. Você pode ser um instrumento de honra e de glória nas mãos de Deus. E é isso que Deus quer fazer de mim e de você. Essa mensagem do coração é muito importante para a nossa jornada, porque eu e você precisamos entender que eu preciso dessa autoavaliação, desse autojulgamento, para que eu perceba que, como a menina dos olhos de Deus, como um escolhido de Deus, como um predestinado de Deus, eu tenho um papel nesse mundo, eu tenho um propósito nesse mundo, viver para a glória de Deus. E aí eu vou ser verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo e uma testemunha do nosso Deus, para mostrar ao mundo que vale a pena ouvir a voz de Deus. E ouvir, você sabe que é atender aos caminhos de Deus, é prestar a obediência à vontade de Deus. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos vê na nossa verdadeira essência. E o Senhor não nos rejeita, o Senhor não nos abandona,
O Senhor não nos expulsa da tua presença. Ao contrário, o Senhor nos envia o Espírito Santo para moldar a gente no nosso interior, na nossa essência, para sermos um vaso nas tuas mãos. Então, Senhor, ajude-nos hoje a abrigar o Espírito Santo em nosso coração, para que realmente possamos fazer o teu querer, o teu realizar segundo a tua vontade. E a gente aprenda a dia, através do Espírito Santo habitando em nós, que nós somos instrumentos teus para levar o teu caráter, a tua personalidade aonde a gente for. Dá-nos a tua bênção, a tua glória, a tua luz, em nome de Jesus Cristo. Amém.